Bom dia, companheiros do Colégio Mauro Bezerra. Hoje, sexta-feira, nós estamos aí finalmente concluindo o módulo 1 de Biologia, então a apostila 1. Eu estou muito feliz, nós conseguimos evoluir e a partir da próxima semana nós iremos aí iniciar o módulozinho 2. Lembrando que a apostila da aula de hoje, ela já está no Google Classroom e os senhores já podem realmente observar, podem baixar, fazer a impressão, e isso realmente é muito importante. Por quê? Porque na aula de hoje, ao final desta apostila, existe uma atividade. E é muito importante que nós façamos essa referida atividade para que não tenhamos maiores complicações, beleza, pessoal? Então hoje nós iremos dar continuidade ao assunto da semana passada, que foi referente à temática ecologia. E no caso, hoje, nós iremos especificamente estudar o que nós chamamos de relações ecológicas. Pessoal, nós sabemos que na natureza os seres eles precisam se relacionar. Por que os seres precisam se relacionar? Porque eles precisam de alimento, eles precisam de abrigo, eles precisam de proteção, eles precisam copular para gerar descendência, não é? Então, realmente, o processo de relação ecológica, ele se torna extremamente importante para que os seres consigam justamente sobreviver, não é? E é interessante porque, quando falamos de relações ecológicas, existem dois grandes grupos de relações. As chamadas relações, olha aqui, intraespecíficas. Professor, o que é uma relação intraespecífica? É aquela que acontece entre seres de mesma espécie. E as chamadas relações interespecíficas, ou seja, relações que ocorrem entre espécies diferentes. Lembrando, as relações intraespecíficas, elas se subdividem em relações harmônicas e relações desarmônicas. Como assim, professor? Relação harmônica é aquela onde não irá ocorrer prejuízo. Os indivíduos serão beneficiados. Ou, se pelo menos um não for beneficiado, contudo, este não seja prejudicado, a relação ainda é considerada harmônica. Quando é que ela vai ser desarmônica? Quando algum dos indivíduos envolvidos ele seja prejudicado. Então a primeira aqui, colônia, depois sociedade, competição e canibalismo. Nós iremos estudar todas essas 4 relações intraespecíficas. Nas interespecíficas, a mesma coisa. Elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Mutualismo, protocooperação e comensalismo são consideradas relações harmônicas. Competição, parasitismo e predatismo, consideradas relações desarmônicas. Professor, e o inquilinismo? O inquilinismo se enquadra no grupo dessas 3, como também relação harmônica. Beleza, pessoal? Então vamos lá para a primeira. A primeira, a colônia. A colônia, ela nada mais é do que um grupo de indivíduos de mesma espécie que vivem unidos anatomicamente, ou seja, eles estão grudados um no outro. Nessa relação, no caso na relação de colônia, estes indivíduos unidos, eles sobrevivem juntos. Eu gosto sempre de citar como exemplo os corais.
No caso aqui dessa figura, nós estamos vendo uma colônia de bactérias, mas os corais, que são exemplos clássicos de quinidários, também pertencem a essa relação. Beleza, pessoal? A segunda relação, sociedade. Indivíduos de mesma espécie vivendo em um mesmo lugar e ocorrendo uma divisão social no trabalho. No caso da sociedade, a principal diferença de sociedade para a colônia é porque na colônia eles estão unidos anatomicamente. Na sociedade, os indivíduos encontram-se separados, contudo, eles seguem rigorosamente uma determinada função dentro da sociedade. Aqui nós temos uma colmeia e nós sabemos que dentro da colmeia existe a abelha rainha, responsável pela perpetuação da colmeia. Existem os zangões, que têm como função fecundar a rainha. Existem as abelhas soldados, que protegem a colmeia. Ou seja, cada indivíduo executa uma determinada função dentro da sociedade. Professor, como é que nós chamamos isso? Castas sociais. Então nós chamamos justamente de castas sociais. Cada indivíduo executa uma função. Formigueiro é um exemplo de sociedade, o cupinzeiro é um exemplo de sociedade, ou seja, cada indivíduo executa uma determinada função. Lembrando que tanto colônia quanto sociedade são relações intraespecíficas, indivíduos de mesma espécie, não é? Por isso o nome intraespecífica, e harmônicas. Os indivíduos são beneficiados. Vamos para a próxima, a competição. Pessoal, nós temos aqui uma imagem mostrando um grupo absurdo de flamingos. O que é que ocorre? Pessoal, eles vão competir entre si. Por quê? Primeiro, eles vão competir em busca de território. Segundo, os machos, eles vão competir entre si pela cópula com a fêmea. Terceiro, olha aqui, um rio, e na realidade um lago, não é? E eles aqui competindo por comida, alimento. Aqui nesse caso, é um exemplo de relação intraespecífica, porque são seres de mesma espécie, mas ela é desarmônica. Por quê? Porque nessa competição, flamingos irão se ferir. Flamingos podem inclusive vir a óbito, em virtude justamente da competição ferrenha, ou por território, ou pela fêmea, ou pela busca por comida, tá? Tranquilo? Então, desarmônica, vai ocorrer prejuízo, irão aparecer flamingos com a estrutura física comprometida, em virtude justamente da competição. Olha aí, absurdo, não é? Eles aqui, leões marinhos, competindo por território. Olha aí, ó, eles saem feridos, bem machucados, e isso lá na frente pode levar o animal à morte, tá? Aqui, galera, o canibalismo. O canibalismo é uma relação intraespecífica, indivíduos de mesma espécie, onde um cara se alimenta de seu co-irmão, o cara se alimenta de outro indivíduo da mesma espécie. Nós temos um caso que é muito clássico da viúva negra, que ela atrai o macho para a cópula, ela é copulada pelo macho e depois ela se alimenta dele. Aqui um exemplo de canibalismo em aves. Olha aí, ó, a ave com muita fome vai se alimentar aqui do filhotinho. Então, este tipo de relação é intraespecífica, seres de mesma espécie, contudo desarmônico. Porque é lógico que para esse cara aqui, ó,
a relação vai ser positiva. Mas para esse carinha aqui, a relação é extremamente negativa, ele vai perder a vida. Então, tecnicamente, considerada relação desarmônica, ok, pessoal? Vamos lá para o mutualismo. O mutualismo, pessoal, ele é a primeira relação do tipo interespecífica, ou seja, relação onde os indivíduos são de espécies diferentes. Daí a nomenclatura interespecífica. Por quê? Porque todos os indivíduos envolvidos, eles são de espécies diferentes. E professor, por que o nome mutualismo? Mutualismo seria justamente uma ajuda mútua, ou seja, ambos os indivíduos envolvidos sairão beneficiados. Qual é a observação que eu quero que vocês anotem e levem até a prova do Instituto Federal? O mutualismo, ele é obrigatório, é uma relação obrigatória. Os indivíduos que estão envolvidos precisam estar unidos. Se eles se separarem, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer mortes. Ambos os indivíduos irão morrer, eles são dependentes. Por isso que nós dizemos que é uma relação obrigatória. Um exemplo clássico, eu costumo sempre citar, e no caso, pessoal, cai muito na prova do Instituto Federal, os chamados líquens. Professor, e vem cá, o líquen é considerada uma relação mutualística? Aí o líquen não é só um ser vivo, não? Não. O líquen, ele nada mais é do que uma associação mutualística entre fungos e algas, onde tanto o fungo quanto a alga necessitam estar unidos. Se houver separação, ambos irão morrer. Aí mostrando justamente a estrutura do líquen. Lembrando, não esquece, é uma associação mutualística entre fungos e algas. Ou pode ocorrer, ao invés da associação com as algas, os fungos se associarem a bactérias. Beleza, pessoal? Protocooperação. A protocooperação, ela também é um benefício mútuo. Só que qual é a diferença dela? Ela não é obrigatória. Como assim, professor? Vejam só. Esse cara aqui, ele não se movimenta. Então, basicamente, esse cara aqui, ele vai utilizar o paguro ou Bernardo Eremita para se locomover. Como assim, professor? Vejam só, essa moça, ela automaticamente, ela é fixa, ela fica fixa em um substrato, ou seja, ela não tem movimento. O Bernardo Eremita, ele tem movimento, só que ele é muito frágil, tá? Ele não tem proteção. O que é que vai acontecer? Quando eles estão unidos, automaticamente a anêmona apresentará movimento e o Bernardo Eremita, ou também chamado paguro, vai ter proteção. Esses tentáculozinhos dela aqui, eles são urticantes, ou seja, eles queimam, protegendo esse cara. E esse cara aqui, ele está sendo ajudado por este, porque esse cara consegue se movimentar. Então é uma relação interessantíssima. Agora, professor, ela é obrigatória? E aí, o que é que vocês acham? Ela é uma relação obrigatória? Sim ou não? O que é que vocês acham? Claro que não, pessoal. Claro que não. Ela não é obrigatória. Por quê? Porque mesmo
que os indivíduos não estejam unidos, eles vão conseguir sobreviver sozinhos, tá bom? Então ela não é considerada uma relação obrigatória. Vamos para a próxima. Nós temos aí o comensalismo, outro exemplo clássico de relação interespecífica, indivíduos de espécies diferentes. Um exemplo que a gente cita sempre, não é, de comensalismo, é o exemplo aqui do tubarão e o peixe piloto. O que é essa relação? O tubarão, quando ele está se alimentando, pedacinhos de comida caem da boca dele. O que é que o peixe piloto ou rêmora vai fazer? Ele automaticamente vai se alimentar desses restos de comida. Ele possui ventosas aqui na parte superior do crânio dele, na cabeça, tá? E essas ventosas, elas automaticamente sustentam ele aqui. Ele prejudica o tubarão? Não. O tubarão é beneficiado com a presença dele? Também não. Mas ele aqui, o peixe piloto, ele é beneficiado porque ele está conseguindo se alimentar. Então, é considerado harmônica, é considerada uma relação tecnicamente harmônica. Por quê, professor? Porque ninguém vai ser prejudicado, tá bom? Então, considerada aí automaticamente uma relação extremamente harmônica, onde esse cara não se beneficia com nada, mas também ele não é prejudicado. Esse cara aqui, ele vai ter o benefício do alimento. Então nós chamamos o que? Comensalismo. Próximo, a competição. Nesse caso, pessoal, a competição que nós estamos falando é a competição intraespecífica, ou seja, seres de espécies diferentes. Temos aqui um urubu carniceiro e uma hiena oportunista, não é? Então, automaticamente, esses caras, eles vão competir ou por território, ou eles vão competir por comida. Professor, é intraespecífica porque são espécies diferentes. Aqui nós temos a hiena, aqui nós temos o urubu, não é? É. Mas ela é harmônica ou desarmônica? Desarmônica, porque os indivíduos envolvidos, eles vão sofrer com o processo de competição, vão sair feridos ou até mesmo mortos, tranquilo? Geralmente a gente vê muita competição na savana africana, o guepardo, o leopardo, o próprio leão, eles competindo por alimento ou competindo por território, beleza, pessoal? Inquilinismo. O inquilinismo também é uma relação intraespecífica. E é interessante porque o cara, ele quer o corpo do outro apenas para habitar. Ele não é parasita, ele não usa os nutrientes do indivíduo. Ele, pelo contrário, ele está ali apenas buscando abrigo ou proteção. Para o inquilinismo, a gente costuma dizer relação harmônica. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos aqui a orquídea, não é? Fazendo aí o processo de inquilinismo em uma árvore. O que é que acontece? Essa moça aqui, ela vai fabricar o seu próprio alimento, ela vai realizar o seu processo de fotossíntese, ela não vai usar nada dessa outra moça aqui atrás, ó. Ou seja, é considerada também uma relação harmônica, tá bom? Harmônica, agora que envolve espécies diferentes. Nesse caso aqui não, pessoal. Aqui no parasitismo, nós temos aqui, olha aí, ó, um bocado de parasita aqui no animal, não é? Carrapatos, olha aí um bocado de carrapato. Esse cara é o hospedeiro, não é? Cadelinha aqui, ó, ela está sendo hospedeira dos parasitas. Quem é o hospedeiro? A cadela. Quem é o parasita? O carrapato. Nesse caso aqui, ó, essa moça, ela não é beneficiada de forma alguma. Agora, esses caras aqui, que são os parasitas, eles estão sendo beneficiados porque eles estão conseguindo sangue. E o sangue é justamente o alimento
que eles utilizam. Então aqui, pessoal, é desarmônico total, porque só está sendo beneficiado o parasita. O hospedeiro, é óbvio, ele está sendo o quê? Prejudicado. Então o hospedeiro, ele está sofrendo prejuízo, tá bom? Próxima, a predação. Predação, outro exemplo de relação interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes. E é interessante porque aqui é diferente. Existe o predador e existe a presa. Olha aí como é oportunista. A orca, não é? Ela esperando o pinguinzinho pular na água e ela já está preparada aqui para abocanhar ele. O que é que acontece? Para a baleia é positivo, mas para o pinguim, que é a presa, é negativo, porque ele vai perder a vida, ele vai ser justamente o alimento desse cara, tá? Então também considerada uma relação negativa. Não esquece, intraespecífica, relações entre seres de mesma espécie. Interespecífica, relação entre seres de espécies diferentes. Lembrando que peguem as atividades desse capítulo, estão aí disponíveis para vocês no Google Classroom e respondam, beleza, galera? Lembrando que hoje também nós teremos a nossa aulinha ao vivo. Show de bola? Aqui o que eu sempre falo, não é? A gente tem que persistir nos estudos, persistir com a motivação e, acima de tudo, não desistir. Vai dar certo, pessoal, vai dar certo. Fiquem com Deus, um abençoado dia, um abençoado final de semana e vamos participar muito em breve, ainda hoje, da nossa aulinha ao vivo. Bom, pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um grande abraço.